Mateus 6, inicialmente, vamos ler os primeiros versos, que diz assim: Evitem praticar as boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, pedimos que, assim como o Senhor já falou ao nosso coração por meio dos louvores, ó Deus, continua a falar também por meio da explanação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada a gente trouxe aqui alguns pontos do Sermão da Montanha e falamos rapidamente sobre 3 aspectos do capítulo 5. Falamos ali sobre uma felicidade reversa, que são as bem-aventuranças. É uma felicidade paradoxal, uma felicidade contrária. Bom, pastor? Falamos também sobre, dando na continuidade, a relevância do discípulo, que nessa ética do reino nós precisamos ser relevantes à sociedade, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. E na continuidade do capítulo 5, ainda lá no final, nós falamos um pouquinho sobre a questão da lei e da graça, né? A lei é mais rigorosa do que se pensava, mas Deus é mais gracioso do que os judeus também acreditavam. Então a gente consegue entender isso no capítulo 5 do Sermão da Montanha. Hoje, entrando no capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos trabalhar mais 3 pontos, são 3 sessões gerais, e a primeira sessão fala sobre intenções e recompensas. Intenções e recompensas. E aí, ele vai falar sobre as esmolas, né, o ajudar o próximo, vai falar sobre o orar e sobre o jejuar. Gostaria de ver com vocês aqui que o que Jesus está falando, ele segue um padrão, tanto sobre as esmolas, sobre o jejum e sobre o orar, ele usa um padrão. Qual é o padrão? Primeiro ele começa dizendo, não façam assim, então, como nós não devemos fazer. Na sequência vem a recompensa daquele que faz errado. Depois vem como fazer e a recompensa do fazer correto. Então isso é padrão. Primeiro, como não fazer, ele começa dizendo sobre ajudar os outros, né? Quando vocês forem dar esmolas, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha aí, ó. Como é que a gente não deve fazer? Não devemos fazer como os hipócritas, que só querem fazer para serem vistos pelos homens. Qual é a recompensa deles? Serem vistos. Eles já receberam a recompensa deles. Então o que eles queriam? A galera batendo palma. O que eles queriam? A galera, uau, meu amigo, o cara mandou 50 conto para ajudar a galera lá na Turquia. Ele tirou foto do comprovante e postou nos stories. Galera, parabéns pelo seu desprendimento. Não façam dessa forma. Como é que você deve fazer? Versículo 3. Ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, como não fazer? Recompensa de quem faz errado. Como fazer? Fazer em secreto. E o vosso Pai que vem em secreto o recompensará. E eu acho bacana o que John Stott fala sobre isso. Às vezes as pessoas pensam, o que será essa recompensa do dar a esmola? Cara, talvez a recompensa seja simplesmente a sensação que você tem ao dar a esmola. Não sei se você já viu a alegria, já sentiu isso. A alegria de alguém quando está recebendo alguma coisa de você, quando você dá uma cesta básica, ou quando você ajuda de alguma forma. Eu estou falando de alguma ajuda relevante, porque aquela galera, os flanelinhas que pede lá e você dá 2 contos, ele está acostumado a receber 2 contos. Falando de alguma coisa realmente que muda a vida das pessoas. Você realmente poder ajudar alguém e ele entender que tem amor naquilo que você faz, e você fala, cara, a sensação que a gente tem de realmente sentir o que Jesus fala, melhor é dar do que receber, talvez essa seja a recompensa. John Stott vai dizer isso. Talvez a recompensa daquele que dá não é ficar esperando alguma outra coisa que vai acontecer de modo extraordinário. Assim, eu dei 2 contos aqui, quero receber pelo menos 4, né? No dia que eu estiver precisando, a parada de ônibus, não tiver, alguém poder me ajudar. Não é disso que se trata. Aqui está falando exatamente sobre a gente fazer isso
sem buscar nada em troca. E a gente recebeu alguma recompensa de Deus. O texto não fala. Eu estou dizendo talvez. Talvez a melhor das recompensas seja exatamente essa sensação de poder ser útil para alguém e sentir a alegria daquela pessoa que tem sido abençoada. Aí ele vai prosseguir falando também, além das esmolas, agora ele vai falar sobre o orar, né? Quando vocês forem orar, não façam, versículo 5, não façam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa deles. Então, é aquela galera que quer dar uma de espiritual. Isso aqui era comum naquela época. Então, os fariseus e tal, os hipócritas ali chegavam, né? Jesus está dando uma classificação, um adjetivo, e os fariseus acabavam sendo muitas vezes esses hipócritas. Ficavam em pé nas sinagogas orando para que as pessoas vissem como eles oravam bonito. Na nossa realidade, qual é? Não é ninguém ficar em pé orando, né? Talvez dessa forma, assim, bem caricata, fica até meio um negócio, né, estranho. Está pagando é mico, ninguém está elogiando essa postura. Mas às vezes é aquela ideia mesmo de se sentir mais espiritual que os outros e da carteirada espiritual, né? Tem gente que é assim. Não, poxa, pelo amor de Deus. Já leu a Bíblia hoje? Ó, por favor, faça campanha lá, gente. Desafio, o pastor está fazendo. Já leu? Ô, glória aí. Mas é aquela assim, eu já li até mais, o pastor está até atrasado. Eu já estou lá na frente, eu fico com esses devocionalzinhos velhos aí. Seria mais ou menos esse orar em pé na sinagoga. Ei, não fique fazendo isso não, tal. Quando a gente faz com incentivo é uma coisa, como líder, com liderança, a parada do discipulado envolve muito isso. Jesus ensinava os discípulos a fazer. Mas o que ele está falando aqui é aquela galera realmente que faz para ser elogiado. Né? Aquela galera que faz mesmo para mostrar, as pessoas precisam ver que eu sou espiritual, precisam ver que de alguma forma eu sou melhor do que os outros. Olha, entrei na igreja tem 2 anos, já li a Bíblia 3 vezes. Tem gente aí que nasceu na igreja, nunca chegou nem Levítico. Né? Eu já vi isso. Já vi muito isso. E isso muitas vezes acontece no nosso meio. Agora, como é que a gente deve fazer? Olha o que Jesus está dizendo. Quando você for orar, em vez de ficar tocando trombeta e tal, versículo 7, versículo 6. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. O seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam assim, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E aqui ele vai dar um segredo, né, que é a oração do Pai Nosso. Então, olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Aqui, no original, tem um escritor chamado Carlos Queiroz, vai dizer que aqui é chamado Tameion. O que é Tameion? É como se fosse uma espécie de dispensa, não tinha janelas, e ali seria um lugar onde você não vai ter distração, também não vai ter amostração, ninguém vai ficar te vendo pela janela, e você também não vai se distrair. É um lugar onde você vai, de fato, falar com Deus, e o seu Pai que vem em secreto te recompensa. Algo muito parecido com o que o filme Quarto de Guerra fez. Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Pronto, Quarto de Guerra. O que seria o Tameion no Quarto de Guerra? É o closet. Ela entra lá, como é que pronuncia? Eu falei errado. Closet. A gente fica falando closet. Gente, é closet. A Júlia acabou de nos dizer, né? Closet. Certo? Aí ela entra lá e tá tudo fechadinho lá, ela prende as coisas e tal. Quando eu assisti o filme, eu falei, cara, isso é o que mais aproxima realmente do que Jesus está falando ali. É um lugar onde ela separou para Deus e ficou assim. Jesus também não está dando fórmulas, ele está dando algumas ideias do que realmente é. Dicas, porque a galera chega agora no Pai Nosso e faz exatamente o que ele acabou de condenar. Ele diz assim, quando vocês forem orar, não façam como os pagãos, que usam de vãs repetições, achando que por muito falarem vão conseguir, como se fosse o mantra, né? E tal, não, você tem que orar 10 Pai Nossos, 5 Ave Maria, e aquilo que você quiser vai conseguir. Jesus acabou de condenar isso. Olha, não useis de vãs repetições, porque não é isso que vai trazer aquilo que vocês querem. Quando vocês forem orar, saiam dos rituais, saiam dessa coisa que a religiosidade traz. Primeiro, vocês vão se reunir, vão conversar com ele como pai. Esse é o primeiro ponto, que quebra a religiosidade.
Nós não estamos falando, ó divino, altíssimo e tal, porque as religiões costumam fazer essas coisas, e tem os seus mantras, e tem os seus jargões. Vocês vão entrar no quarto e vão falar assim, é porque já se tornou tão ritual, né, o termo Pai Nosso, que parece até religioso, porque a galera realmente transformou aquilo que não era. Mas a palavra é como se Jesus estivesse falando mais ou menos assim, né? Quando vocês forem entrar no quarto, você fala assim, Pai, eu sei que eu tenho condições de trabalhar pelo meu pão. Mas na real, eu sei que se não fosse o Senhor, eu nem teria condições de levantar hoje para ir na padaria comprar esse pão. O que Jesus está dizendo é, se vocês forem orar, reconheçam que Ele é o Pai, reconheçam que o pão que vocês comem é dádiva dEle, porque a Isabela come pão em casa porque eu compro pão para ela, que ela não teria condições. Mas quando a gente amadurece e começa a trabalhar e ganhar nosso dinheiro, a gente acha que a gente é que tem comprado nosso pão. E o que Jesus está dizendo é, entendam que tudo que a gente tem é dependência dEle. Então, olha, quando vocês forem entrar no quarto, vocês oram assim, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o Teu nome. E assim, Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade. Aqui na terra, assim como ela é no céu. Aí o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as minhas dívidas, ou seja, perdoa as minhas falhas, um reconhecimento que o religioso não reconhece falha. Perdoa as minhas falhas, Senhor. Assim como eu perdoo aquele que me ofende, e aqui já é um indireto também, tem gente que não perdoa, né? Assim como eu perdoo aquele que me ofende. Reconhecimento de que eu posso cair em qualquer momento. Não me deixe cair em tentação. É a dependência de Deus, mas me livra do mal. Porque Teu é o reino, olha a realidade alternativa, o poder e a glória para sempre. A gente pega essa oração, que é tão linda, que ela nos aproxima tanto de Deus, e a gente consegue fazer com ela o que Jesus acabou de condenar, transformar em vãs repetições. Como se isso fosse, de alguma forma, nos aproximar de Deus, ou conceder a gente a bênção que a gente está querendo, porque, ao final das contas, a gente tem orado o Pai Nosso. E talvez se a gente não consegue, talvez é porque só orei 5 vezes, eu tinha que ter orado 10. E aí, muitas vezes, a gente vai entrando nessa neura e talvez para a gente que é crente não, mas tem uma galera lá fora que não conhece a Deus e que tem estudado com vocês na universidade, que tem um alto grau de conhecimento, e quando se fala de religião para eles, e quando eles de alguma maneira querem se aproximar de Deus, quando percebe que o racional não consegue atingir alguns pontos da alma, e ele chega para Deus dizendo, o que eu tenho que fazer? Será que 5 Pai Nosso? Será que 10 Pai Nosso? Para tentar me aproximar de Deus? Sabe, gente, tem uma galera lá na Turquia, sobrevivendo, embaixo dos escombros, né? Até um tempo desse ainda estavam achando gente viva, depois de uma semana. E a fé tem esse poder. Muitos lá não creem nem no nosso Deus, creem em Alá. Mas você imagina se essa galera tivesse simplesmente cética. Quem é que vai me achar aqui embaixo desses escombros? Depois já de tantos dias, eu sem alimento, sem água. A mente dessa pessoa faz ela morrer mais rápido. Agora, quando você tem esperança, não, alguém vai me achar. Deus está comigo. O Senhor está comigo. Vai me dar força. O que eu estou dizendo? Que existem muitos amigos nossos aí na faculdade que não sabem como fazer. Que eles estão aprendendo aquilo que é racional. Mas vai chegar alguns momentos da vida deles que eles vão clamar. E se eles não souberem clamar, se não tiver alguém que os ensine, a única coisa que eles vão saber é aquilo que a religiosidade brasileira tem ensinado há muitos anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Já orei pela 10ª vez e não estou me sentindo melhor. Vai pegar um terço, vai tentar fazer alguma coisa que para ele faça algum sentido espiritual. Mas nós temos as nossas crendices, nós temos também os nossos rituais, nós temos os nossos jargões. A minha oração do almoço já está repetitiva. Aí a Anne fala assim, não, vamos melhorar essa oração aí, né? Mesma oração, todo dia, do mesmo jeito. Santo Deus e Pai, obrigado por esse alimento. Abençoe aqueles que não têm, faz a provisão a cada um em nome de Jesus, amém. Isabela já até decorou essa oração. A da janta, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Te peço pelos ovos de viúvos, aqueles que não têm nesse momento. Faz a provisão a cada um, em nome de Jesus. Amém. A minha oração antes de dormir. Senhor, a mesma de ontem. É mais ou menos isso aí. O que aconteceu, gente? Entramos numa parada de ritual. E a gente já não está fazendo exatamente aquilo que Jesus havia nos ensinado. Mas prosseguindo, é o mesmo padrão sobre o jejuar.
Quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas que desfiguram o rosto. Eita, bati aqui. Que desfiguram o rosto, para que as pessoas percebam, falam, fulano está com fome, está jejuando. No nosso meio não acontece mais isso, né? Fulano está com fome, o que aconteceu, meu filho? Muito trabalho, né? Não deu nem tempo de tomar café direito. A gente já não tem muito, mas assim, a ideia aqui é que a galera estava, não, estão aqui, a cara está triste, está jejuando, esse aí é espiritual. Quando vocês forem fazer, não façam dessa forma. A partir do versículo 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Aí tem essa parada do jejum, que algumas pessoas falam, não, isso era coisa do judeu e tal. Mas eu acho interessante quando Jesus fala assim, olha, e quando vocês forem jejuar? Não parece ser necessariamente uma ordem, né? Olha, vocês têm que jejuar. Mas parece que isso é muito natural do discípulo. Olha, quando vocês forem jejuar, façam dessa forma. É tipo assim, é natural de vocês. Eu só estou ensinando como fazer. Vocês têm necessidade disso. O discípulo tem necessidade de jejuar. E eu entendo que o jejum é uma disciplina espiritual interessante que nos ajuda a matar a carne. Isso é uma coisa, uma percepção que eu tenho do jejum. Então você está ali, você estabelece pastor, onde é que está isso no versículo do jeitinho que o senhor está falando? Não, isso é uma questão que eu acredito e que para mim funciona assim. Então se eu estabeleço aqui, vou jejuar, se é um dia que eu vou acordar 5 da manhã, às vezes botar até meio-dia é peso. Então levanto 5 da manhã e tal, então até 10 horas. 10 horas eu vou fazer um lanchinho. Mas eu vou acordar 5 da manhã, vou tomar um banho, quando der 8h30 da manhã, está uma roedeira aqui que nunca teve antes. Mas eu fiz um compromisso, que era até às 10. E eu vou sustentar esse compromisso. Eu já fiquei sem comer, às vezes, até meio-dia, e não senti isso, porque que hoje, agora, não, agora eu vou morrer, vai atacar minha gastrite, vai me dar um problema de saúde, e eu vou ter que ir até 10. Sustento até 10. Aí você está acostumando até 10, já está tranquilo? Não, agora eu vou até meio-dia. Quando for até meio-dia, quando der 10, vai dar aquela roedeira e tudo. O que está acontecendo? Você está treinando a sua carne. Quando você estiver lá com seu namorado, com sua namorada, né, sozinho, aí rolou aquele clima, você fala assim, estou treinado, pai. Jejuei. O jejum me ajudou. Que aí a carne vem, aquela vontade vem. E agora, tá tudo certinho, que vai ser agora. Aí você lembra daquele período de jejum, você lembra, eu senti vontade de comer pão 8 horas, eu disse que era até 10, então vou sustentar. Está repreendido em nome de Jesus essa vontade. E por aí vai. Quando você estiver lá no seu trabalho, que seu patrão chegar assim para você e dizer que você tem que fazer lá uma falcatruazinha, você fala assim, poxa, eu posso ceder, posso não ceder, o que eu faço? Aí você faz que nem meu irmão. Meu irmão trabalha aí com venda de carros. Aí uma vez o gerente chegou para ele, ele chegou assim, olha, o cliente trouxe aqui o número do chassi e realmente o chassi está errado. O carro que eu vendi para ele não foi esse. Aí o gerente falou assim, se vira, empurra esse carro aí para ele. Aí ele falou assim, não foi o carro que eu vendi. Não, dá acessório para ele. Não, ele comprou um carro completo, o chassi está diferente. Rapaz, empurra, dá acessório, faz isso, aquilo, outro, isso é besteira. Ele falou, não, eu não vendi esse carro para o cliente, eu não vou empurrar esse carro só porque ele está parado aí no estoque. Meu irmão saiu da empresa algum tempo depois. Mas ele não se vendeu. Não se rendeu aos seus princípios. E nós somos tentados em N situações. É no seu trabalho, é no namoro, lá na faculdade, quando você fala assim, caramba, eu não podia faltar hoje. E aí tem aquele amigo seu que anota o seu nome, se você ligar para ele. Ele anota o seu nome lá na lista de frequência. E aí você fala, peço, não peço, não podia faltar hoje. Não podia faltar hoje. Acho que já falei para vocês que isso aconteceu comigo um dia. Só que o que aconteceu comigo foi o reverso. O que aconteceu comigo? Eu faltei na aula e tinha um colega que gostava muito de mim, eu dava carona para ele de vez em quando. Quando a lista chegou nele, ele botou meu nome. Quando eu cheguei na outra aula, aí a menina, ei pastor, santão, não vem para a aula e pede para os outros anotar seu nome, né? Como assim? Não, eu estou aqui andando na lista, a lista chega em mim, está lá, Nathaniel Carvalho Bezerra, e o pastor faltou. O que está o nome do pastor aqui? Eu falei, tem alguma coisa errada, não foi eu não. Eu não pedi para ninguém anotar meu nome. Depois eu fui descobrir que o dito cujo que eu dou carona para ele, achando que estava me ajudando, estava me atrapalhando. Eu falei, fulano, tu colocou meu nome na lista de frequência?
Eu coloquei lá que você faltou. Eu, rapaz, pelo amor de Deus, eu não pedi para você colocar meu nome lá, não. A impressão que está dando agora aqui é que eu sou. Eu estou fazendo curso de história. O que o pessoal do curso de história mais faz é bater em político. É chamar a galera de corrupto, é criticar, é o pessoal de humanos, eles, né, e fazer manifestação, e dizer os nossos impostos, tem que baixar o preço da passagem de ônibus, porque isso aqui não pode, tá, isso é corrupção, para onde está indo o nosso valor, o nosso dinheiro. Aí na hora de colocar o nome da frequência, você vai lá e furta também. É aí que começa a corrupção, né? E eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso não, coloque meu nome não. Mas por aí vai, são as tentações que a gente enfrenta. E aí Jesus está dizendo, quando a gente faz isso, cumpre essa disciplina espiritual no particular, no público nós somos recompensados. Intenções e recompensas. Aí agora a gente já vai entrar numa fase do perigo dos extremos. O que eu estou falando aqui, gente? Sobre a ética do reino, tá? A gente está falando sobre uma realidade alternativa desde o primeiro dia. Eu expliquei para vocês o que é a realidade alternativa, o que é o reino de Deus. E o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus, é a ética do reino de Deus. Jesus está mostrando aqui quais são as regras do discípulo, daquele que é súdito desse reino, daquele que vive nesse reino, que tem Jesus como seu Senhor, que tem Jesus como seu rei. Então ele está falando aqui da maneira como nós devemos nos portar. E agora ele vai falar sobre o perigo dos extremos. Fale assim comigo. O perigo dos extremos. Foco no que importa. Qual é o primeiro extremo? Versículo 19. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha o que Jesus está dizendo. Ei, gente, nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando de uma realidade alternativa. Nesse reino de Deus, o dinheiro, as riquezas, não é o que vai dizer o quanto de valor você tem. Porque aqui na Terra é assim. Se você tem dinheiro, você é uma pessoa muito valorizada. Se você não tem dinheiro, você é uma pessoa que requer cuidados. Isso estou falando dos mais misericordiosos. Os snobs, eles te chutam mesmo e te deixam lá na sarjeta. Então, os valores dessa terra é, se você tem dinheiro, a galera quer estar perto de você. Se você tem dinheiro, você tem uma boa posição. Se você tem dinheiro, você come bem. Se você tem dinheiro, você chega em qualquer lugar, as pessoas te tratam bem, porque o que gera esse sistema aqui é dinheiro, são valores. Você vai ser muito bem atendido no hotel, dependendo da roupa que você veste. Se você chega no banco, então, você tem um gerente só para você. Isso eu estou falando das instituições, mas existem as pessoas também que se aproximam de você porque elas podem ser beneficiadas de alguma forma. Afinal de contas, você tem dinheiro, você tem riquezas. Mas Jesus está dizendo aqui que se a gente segue por esse extremo de querer juntar dinheiro na terra, de querer granjear riquezas aqui na terra, há o grande risco do nosso coração estar aqui. Eu estou falando de risco, mas Jesus foi até mais direto. Ele está dizendo assim, porque onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu ainda estou aqui tentando utilizar uma hipótese, mas para ser bem radical, o que Jesus está dizendo aqui é, quem tem dinheiro e muito tesouro aqui nessa terra, é complicado ser tão direto, mas o que Jesus está dizendo é, o coração dessas pessoas estão aqui. Ele está dizendo, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o seu tesouro está nessa terra, o teu coração está aqui. Aí eu tendo a fazer um paralelo, né? Pastor, mas é aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas investem no reino de Deus. Eu acredito que existem essas pessoas, que elas estão com os olhos no reino de Deus, e os recursos estão aqui, as bênçãos vêm atrás dela, e ela pega e investe no reino. Ela pega e investe no reino. Ela pega e investe no reino. Mas o que Jesus está falando de um senso comum é tão natural isso no nosso meio. Eu trabalhei numa empresa em que os donos eram até crentes de uma determinada igreja. E eu lembro de um dia que o cupim começou a pegar nos papéis assim, que eram para ser vendidos, eu vi esse homem desesperado. Eu vi esse homem num desespero tão grande, ele falou, esse cupim vai comer tudo, vai acabar com o nosso estoque e tal. Ele acordava muito cedo para abrir a empresa, a vida dele era aquela empresa. E ele tinha bons recursos. Mas eu comecei a perceber de fato como, às vezes, uma pessoa que só recebe um salário mínimo tem mais paz do que aqueles que têm muito dinheiro. Eu acho que
Não acho não, eu tenho certeza que nós estávamos dormindo muito bem, enquanto o Eike Batista estava perdendo milhões e milhões. Quem assistiu o filme o Ike? Vocês não assistiram o filme Ike? Gente, é muito bom. Descobri que o Landim, presidente do Flamengo, era o cara que era sócio do Ike, e o Ike, por orgulho, mandou o cara embora. E ele foi à falência exatamente porque ele falou assim: vamos vender uma parte da empresa, senão você vai falir, vai quebrar. O Ike achou que ele estava agorando o negócio dele, mandou ele embora, e aí o Ike quebrou mesmo. Se tivesse feito o que o Landim tinha falado, só que ele não usa o nome Landim lá, né? Isso é outro nome fictício, mas a gente vai para o Google, né? E aí o Google diz que aquele personagem é uma referência ao Landim, presidente do Flamengo. Eu falo, rapaz, olha aí, eles estão dando umas burradas na contratação de técnico, mas pelo menos dinheiro o time tem. A gestão do futebol não está muito boa, mas a gestão financeira está top. E aí eu fiquei pensando assim, às vezes, realmente, quando você começa a administrar muitas riquezas, você começa a se preocupar muito com isso. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. E aí uma vez alguém perguntou assim, é pecado ser rico? Não. Mas talvez seja pecado querer ser rico. O porquê querer ser rico? Essa é a grande questão. Se o nosso foco está no reino de Deus, por que eu quero ser rico? Ah, mas é para abençoar mais pessoas. Será? Ah, não, é porque se eu tiver muito dinheiro, eu posso ajudar as outras pessoas. Com o salário que você recebe, ou com a bolsa que você recebe na faculdade, você consegue ajudar? Você tira R$2 para ajudar algumas pessoas? R$5 para ajudar alguma pessoa? R$10 para ajudar alguém com o pouco que você recebe? O que é que nos faz achar que se a gente tiver muito dinheiro, a gente vai realmente investir no reino de Deus muito dinheiro, se com pouco que a gente tem, a gente não consegue tirar nem 10% para as coisas do reino de Deus? Então, uma reflexão que a gente precisa fazer. Talvez o ser rico não, porque muitas vezes o rico realmente é... Às vezes a gente tem os nossos... A gente ora, a gente coloca diante de Deus e Deus realmente vê que a gente tem jeito no negócio e abençoa. E você recebe com fruto do seu trabalho mesmo, te dá condições. Porque às vezes dinheiro na vida de pessoas é maldição, gente. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, quando eu não tinha empresa eu era mais feliz, agora com essa empresa é uma luta, meu Deus. A contabilidade vive dando problema, e aquele negócio todo. E vem dinheiro, mas vem uma preocupação terrível. E às vezes essa pessoa vai falir e fala, poxa, hoje eu voltei à estaca zero, mas na estaca zero eu era feliz e agora eu estou infeliz. Eu voltei a ter o mesmo tanto que eu sempre tive na minha vida, mas só pelo fato de já ter ascendido a esse patamar, agora a minha vida é infeliz. Então tem coisa que Deus prefere não fazer. Deus não vai dar bicicleta para quem não sabe andar, porque é só frustração. Imagina, a pessoa, poxa, eu preferia não ganhar a bicicleta, agora eu compro a bicicleta e não sei andar. Não tenho condição de andar. Então, a reflexão, esse é o primeiro extremo, de você ansiar riqueza, querer ser rico a todo custo, porque muitas vezes vai enviesar o seu propósito e você vai tirar os olhos do reino. Qual é o outro extremo? A ansiedade. O outro extremo, porque tem aquela pessoa que fala assim, não, eu não estou querendo ser rico não, senhor. Eu não quero ter 2 casas não, eu não quero ter 2 carros não, eu não quero ter empresa não, eu não quero ter muito investimento na bolsa de valores, eu não quero essas coisas não. O que você quer, meu filho? Eu só quero não passar fome. Eu só quero ter o que comer, o que beber e o que vestir. Deus sabe do meu coração. Será que está certo? Vamos lá para frente. Versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer, ou beber, ou vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Versículo 33 é top. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui
Não está incluindo as riquezas lá, não. Ele já está falando da seção do versículo 25 para cá. Todas essas coisas que ele está dizendo busque, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, você vai ter o que vestir. O perigo dos extremos. Foco no que é essencial. Eu já falei isso uma vez em uma das pregações que eu fiz aqui no domingo de manhã, se não me engano. Imagina, você recebe como um soldado, que é o Natan ali, que é do quartel, né, Natan? Imagina, recebe aí uma missão. Vocês vão lá para a Turquia agora. Vocês vão para o Brasil, aqui juntou alguns soldados e vão fazer um trabalho humanitário lá, na Turquia. E aí é trabalho de manhã, de tarde, de noite, descanso. De manhã, de tarde, de noite, descanso. Tal. Aí o Natan pensa assim, não, no contraturno, vou tentar tirar um dinheirinho aqui. Contraturno eu vou fazer alguma coisa. Aí ele trabalha aqui, cumpre a missão. Ele fala assim, é porque vai que o Brasil falha em mandar dinheiro, essas relações diplomáticas assim com esses países um pouco mais fechados é meio complicado. Vai que o dinheiro não chega, vai que manda o dinheiro e o banco aqui tranca, né? Então deixa eu ir fazendo aqui meu pé de meia. Eu estou falando aqui hipoteticamente, é claro que não vai ser possível fazer isso, porque senão, dependendo da situação, ele se torna um desertor. Porque aí, de repente, ele já não está gostando do que ele está fazendo só no contraturno. Está ficando cansado, mas também está gostando do que ele está fazendo. Assim, quer saber da coisa? Vou trabalhar só de manhã, de tarde e de noite vou me dedicar ao empreendimento que eu estou desenvolvendo aqui na Turquia. Demorou um pouquinho, ele falou, quer saber da coisa? Eu vou largar esse negócio de vida de soldado e vou trabalhar só com aquilo que eu tenho feito aqui. E aí, ele saiu da pátria dele, foi com uma missão para uma outra nação, abandonou o propósito pelo qual ele foi enviado, primeiro porque estava preocupado com a subsistência. Depois, ele saiu de um extremo e entrou no outro. E falou, rapaz, quer saber uma coisa? Você é rico aqui nessa terra agora. E eu vou me fazer aqui. É mais ou menos o que muitas vezes acontece conosco. Nós somos cidadãos do reino de Deus, dessa realidade alternativa. Ele nos envia como embaixadores, como reino de Deus, para aqui para a terra. E nós temos uma missão. Ele nos dota de talentos e vocação, que pela graça de Deus vai servir também para o nosso sustento. Como já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Mas só que no fritar dos ovos, a gente não utiliza esse talento e essa vocação com a prioridade no reino de Deus. A gente utiliza com a prioridade no nosso sustento. E aí, se sobrar tempo, eu uso o meu talento e a minha vocação para a glória de Deus. E aí, o médico, ele não está preocupado em realmente salvar vidas, desde que ele receba muito bem para isso. Aí, o professor, ele se realiza em dar aula para os alunos e tal, mas ele entrou nessa vida mesmo porque, no final das contas, ele quer o pãozinho no final do mês, o comer, o beber e o vestir. E aí a gente acaba não tendo muito tempo para Deus. A gente acaba não tendo muito tempo para o reino. A gente acaba não entendendo que essa vocação que a gente está desenvolvendo é algo que o Senhor nos deu e que a prioridade é o reino dele. E aí ele abre as portas para a gente ir para um lugar de difícil acesso, para ensinar como professor, para trabalhar como psicólogo, para trabalhar como advogado, para trabalhar de alguma forma, e a gente coloca em primeiro lugar o nosso comodismo e a questão financeira. A gente fala, quer saber uma coisa? Eu não vou não. Por que eu não vou? Eu não vou porque os meus olhos não estão no reino. Eu não vou porque eu não estou vendo a necessidade daquele povo. Eu não vou porque eu não estou vendo a necessidade daquela galera. Eu estou pensando nas minhas necessidades. Eu estou pensando que aqui eu posso receber melhor, que aqui eu posso ter mais conforto. Poxa, mas lá está precisando de médico. Não, mas lá não tem conforto que eu tenho aqui. Ah, mas lá está precisando de professor. O ensino está precário naquela região. Não, mas aonde eu estou aqui está bom. Isso é coisa de pastor e coisa de missionário. Porque a gente está preocupado. Não, se eu for para lá e passar fome. Não, se eu for para lá e for mordido por uma cobra. Não, porque é lá no interiorzinho, no Rio, lá no interior do Pará, do Amazonas. Ou eu estou falando de uma realidade que eu convivi. E que realmente tem muitos lugares em que o sinal da internet não pega bem. Você vai falar, não, eu vou nada. Não, como é que eu vou assistir minhas séries? Aí tem alguns lugares que você bota na Netflix, você assiste os primeiros 5 minutos, você tem que passar a noite toda carregando para você assistir de manhã. É a época que a gente viveu a época que o YouTube a gente ficava esperando carregar. Hoje a gente não vive mais isso. Alguém aqui pegou essa época do YouTube carregando ou foi só eu? Ah, vocês pegaram essa época.
Aí pegaram. Tem gente que não pegou essa época. Gente, vocês não. Tem gente que não sabe o que é abrir um vídeo no YouTube e ter que esperar ele carregar. E depois dar continuidade. Gente, isso é um teste de paciência. Era Deus nos ajudando, nos ensinando a ser mais pacientes por meio do YouTube. Então o YouTube também tem essa parcela na nossa vida espiritual. Então é basicamente isso. Não, o perigo dos extremos. Então, cuidado com a ambição, cuidado com a ansiedade, cuidado com o desejo por riquezas e cuidado com o medo de passar fome, porque ambos os extremos nos afastam de Deus. E terceiro, para finalizar, a hora da decisão. Estou finalizando já o Sermão da Montanha. Semana que vem a gente vai finalizar o tema, Realidade Alternativa, falando sobre o mistério do reino. Mas o Sermão da Montanha finaliza agora. Eu acho que é interessante o que Jesus faz. No capítulo 7, ele vai agora mostrar a decisão que as pessoas precisam tomar. Do versículo 13 ao 29, ele vai falar da porta, ele vai falar das árvores e vai falar dos fundamentos. Ele vai falar, olha, tem duas portas, a porta larga e a porta estreita. Para falar dos falsos mestres, ele vai falar, olha as árvores, você conhece a árvore pelos frutos. E depois lá na frente ele vai falar sobre os fundamentos. Construção da casa na areia e a construção da casa na rocha. E aí a questão das portas, já para ser bem rápido, a gente entende muito bem. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Então, olha o que Jesus está falando. Eu vou citar uma frase aqui de John Stott, que diz o seguinte. Cadê a frase de John Stott? Aqui. Certamente ele enfatiza aqui, ainda mais fortemente do que antes, a necessidade da escolha. Jesus agora vem falar sobre a necessidade que nós temos de escolher. A partir dos ensinos dele, a gente toma uma decisão. E aí, quando ele vai falar sobre as portas, ele diz o seguinte, o John Stott, falando sobre o caminho largo. Há muito lugar nele para a diversidade de opiniões e a frouxidão moral. É o caminho da tolerância e da permissividade. Não tem freios, nem limites de pensamentos ou de conduta. Os viajantes deste caminho seguem as suas próprias inclinações, isto é, os desejos do coração humano em sua degradação. Superficialidade, egoísmo, hipocrisia, religião mecânica, falsa ambição, condenação, estas coisas não precisam ser aprendidas ou cultivadas. É preciso esforço para lhes resistir. Nenhum esforço é necessário para praticá-las. Por isso é que o caminho largo é fácil. E é de fato exatamente o que a gente vê no mundo. A permissividade, né? A busca pela felicidade. Ei, esse negócio de ficar se podando, Deus quer que você seja feliz. O que é felicidade para você? Não, a felicidade para mim é fazer sexo com quem eu quiser. Seja feliz. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é não precisar ir na igreja, precisar fazer essas coisas, porque parece que Deus só está perto de mim. Não. Eu quero sentir Deus na leveza da minha vida. Eu quero poder viver, eu não vou matar ninguém, não vou fazer mal para ninguém, eu só quero ser feliz. O que é ser feliz para você? Ser feliz para mim é largar essa família chata, ir embora e ser feliz. O que é ser feliz para você? Ser feliz para você é dar vazão aos desejos do meu coração. Seja feliz. É esse o lugar da porta larga. E a porta estreita? A porta estreita é mais complicado. Por quê? Porque na porta estreita o ser humano aprende que, embora ele esteja vivendo aqui, ele tem uma ética do reino. Na porta estreita, ele percebe que, embora ele esteja sendo tentado pelas oportunidades que esse mundo lhe dá, ele lembra que ele veio de uma missão lá do Brasil para a Turquia. A porta estreita nos lembra, ei, você tem um compromisso. A porta estreita nos lembra, ei, você é embaixador do reino. A porta estreita nos lembra, ei, você não é daqui. E se você ficar andando por aqui, isso aqui é o caminho largo. Você veio aqui para ajudar a fazer essa galera compreender uma outra forma de vida e não se adequar a ela. Essa é a porta estreita. E aí Jesus agora começa a falar dos falsos mestres. Que os falsos mestres são aqueles que vão ensinar de maneira errada para a galera. Tem os falsos mestres que vão ensinar uma vida libertina e tem os falsos mestres que vão ensinar a viver uma vida religiosa tão
terrível que você confie em você para a sua salvação. Existem os extremos do falso ensino. É exatamente o falso ensino que vai dizer assim: seja feliz. Vá buscar a sua felicidade, que Deus não se importa com essas coisas não. Isso é besteira. E tem aquele outro que fala: Deus se importa sim. E se importa tanto que se você não for santo, você vai para o inferno. E se importa tanto que se você não tiver uma vida enclausurada, assim, tal, aquele negócio rigoroso, se você não fizer por merecer, você não vai para o céu. É o outro extremo. É o falso ensino. E aí tem um momento que Jesus diz assim para os fariseus, Mateus 23, fariseus hipócritas, vocês não entram no céu e fecham a porta atrás de si para que outros também não entrem. Falso ensino já é isso. E as pessoas acabam estando obscuras, né? Ou escondidas da verdade. Aí Jesus fala: observem os frutos. Pela árvore você conhece os frutos. E aí eu vi um pregador uma vez falando interessante, assim, 3 questões. Primeiro, você observa a vida moral dele. Bacana. A vida moral dele o cara não anda cometendo pecado por aí não. Tranquilo. Segundo passo, o ensino dele. Como é que é o ensino dele? E terceiro, as ovelhas dele, os seguidores dele, como é que eles vivem? São 3 padrões assim, mas é uma questão que você começa a observar um mestre e sobre o ensino que ele propõe, ou que ele propaga, o que a gente precisa refletir. E para finalizar, os fundamentos. E aí Jesus já vai terminar aqui. E é interessante isso, porque aquela galera ficou ouvindo ele, os discípulos ficaram ouvindo ele. E ele diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, tipo, vocês ficaram aqui ouvindo esses 3 capítulos, esse sermão todinho, Jesus dizendo, né? Se vocês saírem daqui e não praticarem nada do que eu falei, é semelhante ao cara que constrói a casa sem alicerce, que constrói a casa na areia. Porque é trabalhoso construir uma casa na areia também. O cara também fica ali um bom tempo construindo aquela casa na areia. Ou seja, é trabalhoso você também vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus. Trabalhoso. Você fala assim: poxa, sexta-feira aqui, né, na PIB Jovem, Deus, ó, você está aqui ouvindo, bacana. A parada não é chegar aqui e ouvir. Chegar aqui e ouvir é construir a casa na areia. A parada é sair daqui e praticar. Porque se você sair daqui e praticar, aí é semelhante àquele que constrói a casa na rocha. É essa a comparação que Jesus está dizendo. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele que cavou fundo. Lá em Lucas vai dizer isso. Cavou fundo. Achou uma pedra e construiu uma casa sobre ela. Porque aí quando vier o vento, a chuva, vai dar sobre essa casa. E essa casa não vai cair. A casa que foi construída sobre a areia, quando vier os ventos e a chuva, vai bater nela e ela vai ruir. E eu achei interessante uma percepção de um professor meu do seminário, dizendo que o que Jesus está falando aqui, sobre vento e tal, não é só de tribulação da vida. A parada aqui é escatológica. Que Jesus está falando, escatológica, né, sobre o fim dos tempos. Então, quando ele está falando sobre as portas, ele está falando sobre salvação. Se você escolhe a porta estreita, você está indo pelo caminho de Jesus. Se você escolhe a porta larga, você está indo pelo caminho da perdição. Você está dizendo: você não quer nada com Jesus. Se você ouve o falso ensino, mesmo percebendo pela vida do cara que ele não é servo de Deus de fato, e que ele ensina errado, e que você conhece a Bíblia, e mesmo assim você segue aqueles ensinos, você está tomando uma escolha. E essa escolha é escatológica. Se você ouve a mensagem do Evangelho e não pratica a mensagem do Evangelho, você está fazendo uma escolha. Quando vier o vento, quando soprar, ou seja, quando vier o final dos tempos, sua casa vai cair. Poxa, mas eu fui na igreja. Poxa, mas eu ouvi a palavra. Parado não é o que você ouviu. É se isso entrou no coração e se tornou algo que você viveu. Então Jesus está finalizando o sermão. E a galera diz assim, ó. Embora Jesus estivesse falando isso aqui para os discípulos, a multidão ouvia, mas o foco principal de Jesus eram os discípulos. Mas olha o que a multidão disse. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Gente, autoridade. O que é autoridade? Jesus tinha autoridade porque Jesus vivia o que falava. Provavelmente os escribas eram aqueles caras que só tinham um discurso bonito, falavam bonito, mas na prática, eles humilhavam os pobres. Eles não estavam nem aí para o que eles chamavam, né, de pecadores, como se eles não fossem, no termo bíblico, né, os publicanos e pecadores.
Como se todos nós não fôssemos pecadores, mas essa classe de pecadores era exatamente a galera que tinha uma vida moral, né, promiscuidade e tal. Eles enxotavam essas pessoas, eles chutavam essas pessoas. Então falar de Deus e não agir com misericórdia é fácil. Agora, com Jesus era diferente, porque Jesus estava falando de uma moral elevadíssima, mas essa galera está falando assim, ele está falando de uma coisa difícil. Ele está falando que a gente não deve nem odiar as pessoas, porque isso diante de Deus é crime de morte. O discurso dele é um discurso que nos chama na prensa. Jesus não está com aquela discussão liberal e tal. Jesus está com um discurso muito pesado aqui no Sermão da Montanha. Mas a galera ouviu Jesus de uma forma como ele não ouviam os escribas. Porque os escribas também tinham um discurso duro. Os fariseus também tinham um discurso duro. Mas eles não tinham a vida de Jesus. Por isso a galera olhou para Jesus e falou, esse cara tem moral para falar isso. Ele tem autoridade para falar. É diferente dos religiosos que nós conhecemos. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é, ainda bem que existe a graça. Porque o que Jesus exige de nós aqui é um padrão muito elevado. Jesus chega a dizer, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu o é. A gente não vai conseguir isso aqui. Mas talvez, gente, seja o desejo do coração de Deus, que isso esteja sempre no nosso intento. Nós somos alcançados pela graça. Jesus morreu na cruz por nós. Ele quer que a gente viva em santidade. A gente, hoje, Deus olha para nós e nos vê 100% santos. Como Adão antes da queda. Mas Ele só nos vê assim, por causa do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz, Ele nos lava, e Deus olha para mim e para você, e nos vê 100% santos. Poxa, mas eu pequei, eu falhei. A gente não deixa de ser santo no sentido de ser filho de Deus por causa disso. Há um ruído no nosso relacionamento com Deus, mas nós continuamos salvos, se nós somos filhos de Deus, se o Espírito Santo mora em nós. Não há aquela ideia de que cometi um pecado, o Espírito Santo saiu de você. Pedir perdão, o Espírito Santo voltou. Até porque se você pecar e o Espírito Santo sair, já era, não vai ter mais consciência de perdão. Se você pecar e o Espírito Santo sair de você, não tem mais pedido de perdão não, filho. Você vai cair na zoeira pesada, não volta mais não. Porque é o Espírito Santo que nos conscientiza de arrependimento. É o Espírito Santo que nos faz entender, você está em pecado, você está errado, você precisa pedir perdão, você precisa se consertar, você precisa se ajeitar. Por quê? Porque você é filho de Deus. E filho de Deus não tem prazer no pecado, é isso que João vai dizer. Então, por isso, quando a gente descumpre alguns desses preceitos do reino, a gente pede perdão e o Senhor nos ajuda. E a gente precisa ter essa consciência de que aqui está cheio de adúltero e homicida. Aqui está cheio de adúltero e homicida. De acordo com o que Jesus disse que é homicídio e adultério, nós estamos ruins. Mas graças a Deus que Ele cumpriu a lei. E nos dá a oportunidade de todos os dias pedir perdão e dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E a gente ser amanhã um pouquinho melhor do que a gente foi hoje. Essa é a ética do reino. Essa é a realidade alternativa. Que traz alegria, que traz felicidade, mas que nos mostra o propósito da nossa existência. Vamos ficar em pé? Vamos orar?